Seja muito bem-vindo a mais um episódio especial gravado diretamente da Imersão Método Sim. Uma experiência única que transforma empresários em líderes com mais lucro, clareza e propósito. Eu sou a Juliane Varga e hoje você vai ouvir a história de um empresário que está liderando uma empresa com muito mais estratégia e resultados. Vamos juntos? Seja muito bem-vindo, Felipe. É um prazer receber você no nosso podcast. E para a gente começar, eu queria que você me contasse quem é o Felipe no mundo dos negócios. Cara, o mundo dos negócios para mim começou de uma forma orgânica. Eu sempre fui CLT minha vida inteira. Trabalhei em banco, depois eu fui para a Unimed, virei superintendente. E há 4 anos atrás, eu fiz um treinamento em Orlando, na Disney, que foi um grande ponto de inflexão na minha vida. E ali eu entendi que o que eu queria fazer de propósito era justamente utilizar a experiência do cliente, com todo o arcabouço teórico que eu sempre tive, com anos de experiência em gestão, para potencializar outras empresas, outros negócios e outras pessoas. Sim. E aí foi construído de forma orgânica. Fui construindo, continuava no CLT, atendia uma empresa, fazia uma palestra, fazia um workshop, um treinamento. Ah, você tem treinamento? Tem treinamento. Não tinha, mas... A gente faz, não a gente faz, não seja por isso. Foi construindo. Me juntei a outras pessoas, conheci o Renner, entrei, né, no IPP, fui master, virei master dele, sou master dele hoje, fui crescendo e fui entendendo exatamente o posicionamento que eu precisava. Então hoje eu tenho minha mentoria, tenho meus mentorados, hoje eu tenho essa vertente, olhando para os mentorados, potencializando as entregas dele, faço a minha parte da consultoria, já tive o prazer de fazer mais de 300 palestras, palestrar internacionalmente, né, depois eu retornei a essa imersão em Orlando sendo convidado como mentor, já fiz ela outras 4 vezes, hoje eu levo meus clientes, meus mentorados para vivenciar, então eu brinco que a gente bota a prática, né, eu falo muito sobre a teoria e da prática, lógico, nas mentorias, mas eu levo eles para vivenciar essa experiência dentro, né, de Orlando. Então hoje a minha mentoria ela tem uma imersão internacional que é lá em Orlando, inclusive vou levar eles agora em setembro, onde a gente tangibiliza isso. O que aquele hub de experiência que é Orlando, o que a Disney, a Universal, a Apple, o Circo du Soleil, o que eles fazem e como que eles fazem, mas principalmente, quais são as estratégias e o método que são utilizados lá e como é que eu aplico isso dentro do meu negócio hoje. Entendi. Então hoje acho que minha grande bandeira é entender que existe algo que é muito grande, que é muito legal, que é muito bacana, que é feito lá fora, mas que a gente consegue também trazer para cá, com esse olhar mais empresarial. E lógico, na mentoria para o empresário é pegar ele, potencializando ele e trazendo uma das coisas que ao longo da minha carreira foi transformador, que é trazer clareza. Então eu consigo trazer essa clareza e esse olhar de fora, né? Porque o meu perfil é muito generalista. Então com esse perfil generalista eu acabo olhando um pouco de cada coisa. Eu brinco que às vezes o cliente me contrata para fazer gestão de experiência, né? Porque é o mote, é o grande, é o que me movimenta, mas eu já fiz plano de cargo e salário, já olhei para desenvolvimento de pessoas, então faço muito treinamento de liderança, então acabo sendo entrando um olhar mais estratégico. Mas hoje o seu negócio gira mais em torno da experiência do cliente ou também ainda tem essas outras vertentes? Não, hoje tem essas vertentes. Lógico que eu acabo, né, o principal mote é a gestão de experiência. Entendi. Porque quando eu fui construindo a metodologia, a magia dos detalhes, que é o nome da minha empresa e é o nome da minha metodologia, eu entendi que a experiência do cliente, ela está na ponta. Só que a base são as pessoas. Então, a gente precisa olhar as pessoas e não necessariamente a gestão de experiência que o cliente está vendo lá é aquela pessoa que foi colocada ali dentro do setor ou que ele está fazendo, ela está correta. Então, eu olho as pessoas, olho os processos e a gente olha o produto ou serviço. Se tudo estiver organicamente funcionando, tiver uma consistência, eu brinco muito que não é nada complexo, né? Eu gosto muito da Apple e a gente faz uma visita lá e um dos diretores da Apple, ele deixa claro que a Apple é simples, mas ela não é simplista. Então eu falo, uma das grandes falas que eu tenho aqui é o simples bem feito, feito com consistência. Se a gente vai fazendo o simples, bem feito com consistência, o que o cliente está enxergando no final é uma experiência fluida. E quanto menos ruptura eu tenho na jornada, seja no onboard atraindo esse cliente, seja na hora que ele está ali consumindo o seu produto ou serviço, ou no pós, cara, ele vai lembrar de você, ele vai retornar, ele vai voltar, com certeza ele vai comprar mais de você. Que é um dos grandes exemplos da Apple, né? Quem entra para a cultura da Apple não consegue sair mais. E a Disney, ela tem muito isso também, né? Hoje, de cada 100 pessoas que estão entrando no parque,
na média, 70 pessoas já tiveram lá pelo menos 1, 2 ou 3 vezes. Legal. E quanto mais eu tenho uma taxa de recorrência, eu tenho mais dinheiro no bolso, eu tenho previsibilidade, porque o cliente volta, ele vai comprar alguma coisa, ele vai consumir. O custo de aquisição é menor no cliente, né? Então, no final das contas, é um ganha-ganha que é exponencial. Exato. E é muito ligado à experiência que você proporciona, porque o cliente não vai voltar se a experiência for ruim, ele vai voltar se a experiência for boa. Então, quanto melhor for a sua experiência, com certeza, mais esse cliente volta, mais ele indica e o seu ecossistema ele só cresce. Isso é um pouco do que hoje eu falo. Tanto na mentoria, óbvio que às vezes com outro olhar, eu faço muita transição de carreira hoje na minha mentoria, porque eu saí do banco, porque eu tive um burnout, e aí eu fiz uma primeira transição, e consegui entrar no IMED. Aí fui, cresci, superintendente, e agora eu fiz uma transição para PJ. Então as pessoas olham para esse lugar que eu já passei, para eu também auxiliar. Então auxilio muito hoje também nessa questão da transição de carreira. Legal. E me conta, hoje você atende a nível Brasil, como que funciona? A nível Brasil. Hoje eu tenho clientes espalhados pelo Brasil todo, eu atendo multinacionais, tenho empresas grandes dentro do meu portfólio e tento na mentoria, porque a minha mentoria é online, apesar dela ter os encontros também, que são alguns encontros presenciais, mas basicamente é no online. Hoje o online ele possibilita inúmeras coisas, né? E eu viajo muito, então eu tenho cliente no Sul, tenho cliente no Nordeste, tenho muito cliente aqui em São Paulo, apesar de estar baseado hoje no interior do estado do Rio, eu estou a 2 horas do aeroporto, então é muito fácil o deslocamento. Mas online facilita demais, principalmente nas mentorias, né? As mentorias, os encontros, né? Eu tenho encontros quinzenais com todo o grupo e tenho encontros individuais. Esses normalmente eles são feitos de forma online. E tem as imersões, que as imersões a gente faz presencial e tem toda uma experiência, como a imersão em Orlando, que é agora em setembro. Legal. E o que te motivou a buscar a imersão do Método Sim? Cara, então, eu já conheço o Renner, como eu te falei, há um tempo, já conheço o Renato também há muito tempo, e todo mundo sempre falou dessa mente brilhante que é o Renato, né? Desse olhar principalmente para a gestão. E é uma coisa que eu sinto hoje, né? A empresa, ela cresceu. Hoje sou eu sozinho, né? Eu saí agora, acabei de fazer essa transição. Minha esposa hoje trabalha comigo, a gente tem um grupo que auxilia a gente, né? Eu tenho meu grupo de marketing, tem uma galera que me ajuda, mas é aquela corrida solitária que o empresário tem. E tá aqui hoje é um pouco para lapidar o meu próximo nível, porque eu sei que eu preciso de ferramentas, eu sei que eu preciso de suportes que hoje eu não tenho. Eu posso até entender, eu posso até saber, mas como que eu destravo esse próximo nível para justamente entrar em outras mesas, sentar em outras mesas, estar em outros lugares. Então a minha busca para estar aqui hoje foi um pouco dessa também, para primeiro conectar. Acho que quando você entra dentro de um ambiente com outros empresários, isso também expande. E ter contato com conhecimento que eu brinco, né? Eu às vezes, dentro do workshop que eu faço, eu começo o workshop com 3 provocações, que eu falo com eles. Gente, o que eu estou trazendo para vocês já viram, provavelmente vocês já sabem, e muita coisa que eu vou falar é óbvia. Só que você já leu um livro 2 vezes, você já viu um filme 2 vezes. E esse filme, ele entrou na sua vida diferente na segunda vez que você assistiu. E o livro, provavelmente, na segunda vez que você leu, ou terceira vez, você pegou alguns insights diferentes, porque você está diferente hoje. Então, hoje eu sei que eu estou diferente do que eu estava lá atrás. Então, provavelmente, muita coisa que eu já escutei, que passou você entre esses 2... Você já absorveu de outra forma. Com certeza, hoje eu estou absorvendo de uma forma completamente diferente. E teve algum momento da imersão que mais te marcou? Tem, sempre tem, né? Acho que uma fala ontem que para mim foi bem impactante, é lógico, quando você fala de propósito. Porque eu tinha um propósito lá atrás. Ele ainda tem, só que hoje ele muda. Até porque eu acabei de virar pai, meu filho completou 1 ano. Então, esse meu propósito hoje, com a família como pilar principal, que para mim, família é o pilar principal da minha vida, ele muda. Então aonde que eu quero estar em dezembro? Aí eu pensava, há 1 ano atrás, era completamente diferente do meu dezembro de 2026. Hoje, com o Mateu e, lógico, do lado da Camila, eu vejo que o meu 2026, o meu dezembro de 2026, principalmente ontem, quando você faz a visualização, você entende isso, ele já mudou. E aí a minha meta, ela muda. Então essa escadinha agora que eu tô aqui, mas eu quero chegar aqui, ela muda também. Então por isso que esses desafios, e estar em ambientes como esses, eles potencializam as nossas entregas. Então acho que isso foi um grande marco ontem para mim. Muito bom. Por que você acha que outros empresários deveriam viver essa experiência? Acho que toda experiência que te eleva e te transforma, ela é importante. Né? Eu acho que hoje você tem acesso a conteúdo de forma muito fácil. Todo mundo tem ChatGPT, tem todas as IAs possíveis. Então, o conteúdo está aí.
Mas como é que eu pego esse conteúdo e eu coloco ele na prática? Acho que isso é o grande diferencial. Quando você está num ambiente onde você vê os conteúdos sendo falados de forma com uma curadoria, com início, meio e fim, com uma didática estruturada para você aplicar para que aquilo ali, óbvio, da forma correta, isso vai te potencializar, para mim isso faz toda a diferença. Então, tá em ambientes assim, acho que é o grande diferencial para te levar, como eu te falei, para o próximo nível, né? É aquilo, você tem grandes poderes, mas ele vai trazer grande responsabilidade. Sim. Como é que você está utilizando isso que vai fazer a diferença? De você estar lá, de você estar aqui, enfim. E acho que eu também hoje como mentor, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Eu mexo com a vida das pessoas. Então, como que hoje eu olho para isso e principalmente o que eu quero para a minha vida, mas principalmente o que eu quero para a vida das pessoas pelas quais a gente está, né, atingindo, aplicando e fazendo. Então acho que está em locais assim, faz a gente também, cara, senta, beleza, absorve e o que eu posso levar de melhor quando eu estiver lá fora. Muito bom, foi um prazer te receber, conhecer um pouquinho mais sobre você, sobre o seu negócio. Muito obrigada pela presença. Obrigado. Até a próxima. Foi um prazer. Essa foi mais uma história inspiradora direto da imersão Método Sim. Se você acredita que chegou a sua hora de dar o próximo passo rumo a uma empresa mais lucrativa e uma vida com muito mais propósito, participe da reunião estratégica de seleção para a próxima turma. Aproveite para seguir o Método Sim no Instagram e acompanhar uma comunidade de líderes que estão mudando o jogo nos negócios.